Ele parece o senhor Frederickson. Rap, Altas Aventuras. É verdade, é verdade. Ai, ai. Bom, meus amores, com essa reuniãozinha introdutória que vocês acabaram de ouvir, começamos mais um episódio do CCMcast de volta para os estúdios da CCM Tecnologia, Bogi. Eu não sei como é que vai ser a ordem cronológica do negócio aqui, mas a gente estava fora. Sim, nós estamos ficando intermunicipais, gravando podcasts na grande capital. Você pensa, putz, CCMcast Ribeirão Preto, coisa de interior? Negativo. Estamos alçando novos voos. Estamos alcançando uma galera diferente. E hoje, de volta, nos estúdios improvisados da CCM Tecnologia, temos aqui conosco Luiz Bogiano, o grande Bogi, que está aqui na CCM com a gente faz Era pouco tempo, até pouco tempo atrás, mas acho que agora já está bem situado, já tá em casa. Ex-Totus. Bogi, se apresenta para a gente aí, cara. Gente, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu estou aqui desde outubro de 2020, então vai fazer um ano já, em breve, e estou muito feliz, né, de trabalhar com esse time vencedor, esse time dedicado, né? É uma grande família a CCM, eu brinco muito aqui com o pessoal, fala assim, é uma empresa diferente, né? Onde você se sente realmente muito bem acolhido, né? E sou muito grato à CCM por isso, né? Eu comecei a minha trajetória de tecnologia em Santa Catarina, em Joinville, onde eu me formei em tecnologia da informação. O Bogi, em Joinville que tem muita bailarina, não é não? Tem. Escola de balé, os concertos, uns negócios bem grandiosos. Sim, é o maior, eu não sei se ainda mas era o maior festival de dança do mundo em número de participantes por muitos anos. É a única cidade fora da Rússia que tem a escola de balé Bolshoi. Uhum. É uma cidade que tem muitas atrações culturais, né? É uma cidade colonizada por alemães, né? E então assim, você está em Joinville e você sente muito a presença europeia dentro da cidade. Você está andando em Joinville e não é difícil você ouvir alguém falando em alemão ali no centro da cidade. É a grande Zorópia brasileira, então. Exatamente. Podemos dizer isso. O Bogi, bom, só para quem está ouvindo aqui, o nome dele é Luiz Bogiano, mas a gente tem um apelido carinhoso aqui de Bogi ou Bogiles. Exatamente. Então, em algum momento, eu vou chamá-lo por esses apelidos, saibam que é o apelido dele. O Bogi, ele, como ele falou, ele está aqui com a gente na CCM desde outubro do ano passado, e a gente teve bastante interface, até um pouco antes da sua vinda, né? Exatamente. Que eu estava no comercial ainda, você trabalhava como uma espécie de indicador da CCM, que é até uma questão poética quase, né? Sim. Começou como indicador, virou gestor dos indicadores, e a gente vai chegar nesse ponto. E ele veio para cá para trabalhar com a gente, então eu estava no comercial ainda, e você começou a ter bastante interface. Como foi, Bogi? Primeiro, eu acho que é legal, já conhecendo um pouco sua história, eu acho que é interessante você contar para a gente aonde você estava ali, como você falou, Joinville, como é que foi essa trajetória para entrar no meio de tecnologia, como é que foi sua ida para Totus, como é que foi isso, cara? O que te brilhou os olhos do mercado de tecnologia? Bom, sinceramente foi mercado, né? Eu estava concluindo o terceirão, né? O antigo terceiro ano do segundo grau, aqui em Araçatuba. Foi para Porto Seguro, Bogi? Não, foi ou não? Não foi, eu também não fui. Não tive essa oportunidade. E eu estava aqui em Araçatuba, estudava aqui no Objetivo, onde os meus avós viviam. E era um colégio muito bom, muito competitivo. E aí eu queria fazer, o que eu vou fazer, né? Tava aquela dúvida, né, de que curso fazer. E aí um dia meu pai falou assim, faz análise de sistemas, que é o futuro. E eu não quero que você vá para outras áreas, porque, enfim, pode ser que você não tenha um futuro tão promissor. Uhum. Então, eu falei, ótimo, vou prestar vestibular. Onde que eu vou? Eu falei, minha família, na época, meus pais moravam no Paraná, meus avós em Araçatuba. Eles falaram, não, faz aqui no Paraná, né, no norte do Paraná. E aí eu tentei Londrina, Maringá,
Só que aí Londrina e Maringá, coincidentemente, era no mesmo dia, né? Então ou eu escolhia Londrina ou Maringá, acabei optando por Londrina e resolvi fazer em Joinville. Eu tinha um sonho de morar perto da praia e eu falei, vou fazer em Joinville, a Universidade do Estado de Santa Catarina, muito boa, conceituada. E eu acabei passando em Londrina e passando em Joinville. Só que o resultado de Joinville saiu primeiro, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, fui lá para Joinville, fiz a matrícula, gostei da cidade. Aí depois saiu o resultado de Londrina, você foi aprovado em Londrina. Aí meus pais, então agora você cancela a matrícula lá em Joinville e vem para Londrina. Eu falei, não. Agora eu quero ficar em Joinville. Gostou de Joinville? Gostei de Joinville. Acabei indo para Joinville, né? E por que Joinville? Bom, era um sonho antigo já de morar na praia. Eu estava decidido que era ali que eu tinha que construir a minha carreira. Então fiz a faculdade, né, na época chamava processamento de dados, e no final do estado tinha o TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, né, eu precisava fazer um estágio, e eu fui convidado por um dos professores meus, que era um dos sócios da Logocenter, né, que posteriormente se juntou com a Microsiga e foi formada a TOTOS a partir dali, que o Orlando Vasco me convidou e falou, olha, eu tenho aqui uma vaga para estágio para você. Isso era lá no segundo semestre de 1993. Né? Olha foi só. Logo ali. 3 anos antes de eu nascer, cara. Exatamente. A Logocenter, ela já era uma empresa de sistemas? Ela já desenvolvia sistemas? Sim, a Logocenter ela surgiu do antigo CPD, que eles chamavam a área de TI, da Tupi, que era uma indústria, a maior indústria de ferro fundido da América Latina, né? Fabrica bloco de motores até hoje. Então, a Tupi ela resolveu terceirizar essa área de TI, então ela pegou o time dela e falou assim, agora vocês criam uma empresa e eu vou contratar vocês para desenvolver o sistema. Ela começou prestando serviço para a Tupi, depois ela desenvolveu o seu próprio sistema e começou a vender para o mercado. E ela ganhou espaço, e quando ela se juntou com a Microsiga, ela já era, na época, a 3ª ou a 4ª maior do Brasil. Né? Se juntou com a Microsiga, que na época era a 2ª maior. A DataSul era a maior na época. Já existia, é muito curioso para mim o fato de que, obviamente, que faz um bom tempo, mas não é tanto tempo assim, né? A quantidade de soluções de tecnologia, de sistemas que já existiam naquela época. E pelo que eu vejo, muitos eram criados especificamente para alguns mercados, algumas empresas que eram muito grandes, como você falou da Tupi e tal. E aí elas foram meio que virando empresas só de sistemas, que desenvolviam sistemas para um mercado específico, e aí quem quisesse comprava e era desenvolvido isso tudo. Exatamente. A Logocenter ela criou o Logix, que é um produto que existe até hoje, né? Está no portfólio da TOTOS. Né? A TOTOS abraçou o Logix e deixou na carteira. Exato. Que a TOTOS, na verdade, ela surgiu da junção da Microsiga com a Logocenter. Juntou as duas, aí eles criaram a TOTOS. E deixou de existir a Microsiga e a Logocenter, passou a existir só a TOTOS. Então foi nessa fusão que você passou a fazer parte da TOTOS como empresa ou ainda não? Ainda não. O que aconteceu? Eu fiz o meu estágio em 93 na Logocenter. No final, né, do estágio, eu tive uma proposta da Docol, né, depois que é uma indústria de metal sanitário, que era cliente da Logocenter, e eu recebi essa proposta da Docol de ir começar lá e atuar lá como cliente. E aí eu aceitei, então eu saí da Logocenter, né, e depois eu comecei na Docol, né, como programador júnior na época, e aí onde eu fui construindo a minha carreira, e nessa época eu fui direcionado para atender as demandas da área comercial e de logística. O sistema que era utilizado para essas áreas era o Logix, da Logocenter, porém, isso foi lá em 94, e em 95, começo de 95, a Docol resolveu padronizar os sistemas. Então, ela tinha, por exemplo, o DataSul, que estava no financeiro, estava no industrial, né, ali, então, em parte da empresa. O RH era a Birô, era uma empresa terceirizada que fazia.
e a parte de logística comercial estava dentro do Logix. Existia lá muito conflito quando se integrava essas duas soluções. Sim. E aí a Docol falou, não, vamos padronizar, ou coloca tudo Logix ou coloca tudo DataSul. E foi feito um comitê, a Docol optou em ir para o DataSul. E aí eu participei de toda a migração do sistema para o DataSul, foi onde eu aprendi o DataSul, e ali, né, passei a ser um analista sênior atendendo toda a demanda de DataSul que vinha das áreas de logística, das áreas comercial dentro da Docol. Então, então o seu começo foi como programador mesmo? Isso, comecei como programador, depois eu virei um analista de sistemas, né? E aí, em 99, quando a SAP entrou no Brasil, ela precisava ganhar espaço rapidamente, precisava buscar mão de obra especializada. Sim. Né? Saiu, quebrou a reserva de mercado, e o que aconteceu? Eles foram lá na DataSul, que até então era a maior empresa de tecnologia, e a sede era em Joinville, e pegaram quase metade dos funcionários da DataSul e contrataram pagando o dobro do salário. Pagando em dólar? Eu não lembro se foi maravilhoso ganhar em dólar, hein? Mas era como se fosse o dobro. Então, sim, a DataSul perdeu muita gente nessa saída de debandada. E a DataSul, qual que era a forma dela conseguir profissionais prontos mais rápido? Indo nos seus clientes. Sim. E aí foi onde eles começaram a fazer algumas ofertas, até que eles me convidaram para ser sócio da franquia de desenvolvimento DataSul Logística. Olha só, Bugi. E aí a logística, no caso, o que a DataSul fez? Para ela segurar os funcionários, ela falou assim, então é o seguinte, agora vocês criem suas empresas, vocês vão ser empresários, então ela chegou para o time técnico dela e falou, vocês vão criar células, então vou ter a DataSul Logística, a DataSul Finanças, a DataSul Manufatura, a DataSul RH, e as pessoas que eram seletistas viraram empresários. Sim. E a logística, na época, ela começou lá em 1999, no final de 99, já com faturamento de R$700 mil no primeiro mês. Né? E onde os profissionais que eram analistas de sistemas para cima, todos eram sócios. E os programadores para baixo eram... Qual empresa é essa, Bugi? DataSul Logística. Essa que quando começou já teve um faturamento monstruoso. Isso. Porque o que aconteceu? Ela desmembrou a operação dela. E ela... tornou seus colaboradores sócios de cada unidade de negócio. Entendi. E aí, em 2000, a DataSul Logística me convidou a fazer parte do quadro societário, né? E aí eu acabei saindo da Docol e fui para a logística. Fiz um período de transição, até porque, na época, o meu gerente na Docol, para me liberar, ele colocou uma condição lá para a logística, falou, você não vai poder sair de hoje para amanhã, você vai ter que ficar aqui pelo menos 6 meses prestando consultoria. Então eu acabei ficava das 7 da manhã até as 9 na Docol e o restante ia para a DataSul. Então fiquei nesse período de transição, até que daí depois eu fiquei na DataSul mesmo, né, 100%. Comecei na área de suporte a clientes, depois fui para a área de engenharia, fiquei um tempo na área de auditoria também, sim, atuei também com manutenção e depois eu fui para a área de auditoria mesmo, fiquei um tempo na auditoria e depois consultoria e depois gerente de projetos. Eu vejo nessa história que você está contando, Bugi, uma transição, na verdade eu queria entender quando foi a transição que você, começando como programador, o fato você começou muito numa área técnica, bem técnica. Sim. Quando você deixou de ser dessa área mais técnica e foi para a área mais de negócios? Na Docol. Na Docol. Na Docol. E foi natural essa transição? Como é que foi isso para você? Eu vou dizer assim, eu como programador eu não me realizava profissionalmente. Sim. Não era aquilo que eu queria, eu fazia porque a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? E fazia o meu melhor. Sim. Mas eu não me realizava profissionalmente. Quando eu fui para a área de negócio, foi onde eu me apaixonei pelo negócio. E a sua primeira atuação na área de negócios foi... Foi na Docol mesmo, porque até então, na Logocenter era uma fase inicial, era estágio. Então, você tem que fazer o que é pedido, né? Constrói, preciso dessa tela desse jeito. Sim. Às vezes eu construía uma tela lá
E eu não entendia a importância daquela tela lá para o cliente final. Sim. Né? Quando eu estou na Docol, não. Aí eu sento do lado do diretor comercial que fala o seguinte: nós vamos lançar uma campanha de vendas. E eu preciso saber quais são as condições de pagamento que os clientes preferem comprar. Então, gera um relatório aqui para mim. Uhum. E aí você começa a ver, nesse momento, que aquela tela simplista que você fez, que você não sabia para que servia aquilo, tem uma baita importância. Que você achava assim, pô, mas esse relatório, para que o cara vai usar isso? Aí você começa a ver a aplicação do negócio. Sim. Então, eu tive bons professores, vamos dizer assim, lá na Docol, onde tanto o diretor financeiro como o diretor comercial, eles me chamavam e falavam assim, eu preciso fazer isso, e para isso eu preciso de um subsídio. Esse subsídio você que vai me dar. Uhum. E aí você que conhece as tabelas do DataSul ou do Logix, então você precisa tirar essas informações. E assim eu fui acompanhando e aprendendo muita coisa, né? E aí onde fui gostando cada vez mais da área de negócio. Então chegava a ponto muitas vezes do diretor financeiro, a gente estava abrindo um CD em Salvador e outro em Recife, o pessoal não estava conseguindo faturar, e na época não tinha celular assim como é hoje. Sim, né? essa facilidade de comunicação. Né? E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu estava lá em casa, bateram na porta, era o diretor, o motorista do diretor financeiro lá, o carro lá da empresa esperando, ó, seu DU, que era o nome dele, o DU, e tá te esperando lá porque a gente precisa fazer o faturamento lá de Recife, de Salvador, e ninguém está conseguindo. E aí, então você começa a ver que o teu trabalho é relevante para a empresa, né, nesses momentos. Então eu não queria sair da Docol, gostava muito, mas aí a DataSul fez, enfim, de tudo para eu ir para lá, né, fez um convite muito bacana também, chamando para ser sócio e tal, e onde eu realmente acabei, tenho uma relação muito boa com a Docol até hoje. Até hoje. Né? O atual gerente de TI lá era um par meu, que o cara que ficou no meu lugar, inclusive, né, que é o Valmir. E então, assim, foi aí que eu gostei mais da área de negócio. E na DataSul eu acabava atuando muito na área de negócio também. Quando você fala em suporte a clientes, é entender o problema e solucionar. É uma espécie de CR, talvez, do que a gente trabalha aqui hoje na CCM, com algumas peculiaridades. Um pouco mais técnico que o CR, no caso, porque mesmo quando você faz o suporte lá, eu tinha que fazer as queries, né? Eu precisava, muitas vezes, fazer o que a gente chamava de baca, né? Baca é porque era bacalhau, que a gente falava, que era um programinha que você fazia para acertar. Só para arrumar aquilo lá. Exatamente. O então, baca. Eu tinha os bacas padrões lá, porque a gente sabia que aquele tipo de problema podia acontecer em vários clientes, então a gente tinha um repositório de bacas, que era o que a gente fazia ali na DataSul. E aí, na época, então, acabei gostando muito, participava dos projetos de implantação, e aí você via realmente que o porquê daquilo que você está fazendo, né, cara? Que você via a razão daquilo que você estava desenvolvendo. Então, foi muito bacana a experiência que eu tive ali. E aí, em 2000 passei por todas essas áreas, né? Certo. E até que em 2006, no final de 2006, o Jean Klauman, que hoje ele é o vice-presidente da Lynx, ele tinha montado uma área de pré-vendas especialistas em São Paulo para combater aí SAP, Oracle, que estava ganhando muito espaço na base DataSul, e ele precisava de um especialista de logística, que conhecesse muito do DataSul e de logística. Uhum. E aí eles fizeram uma seleção e eu fui convidado a vir para São Paulo. Foi onde eu saio de Joinville depois de 17 anos e vou para São Paulo para ficar 2 anos em São Paulo e voltar para Joinville em 2009. Então vamos lá, quantos anos de Docol? Docol foi de 94 a 2000. 94 a 2000, depois da DataSul ficou quanto tempo lá? Aí eu fiquei até a DataSul ser vendida em 2008. E aí, em 2008, foi para São Paulo? Na verdade, já tinha ido antes. Eu fui em 2007, porque o que aconteceu? No final de 2006, eu fui convidado a ir para São Paulo. Tá. Eu fui pela DataSul para São Paulo. Ah, tá. Né? Então, fui pela DataSul, só que aí eu deixo de ser sócio da DataSul Logística e passo a ser colaborador da DataSul SA, corporação. Entendi. Né? E onde eu atuei como especialista em logística
em grandes contas, né, onde a gente atuou naquele período com Vicunha, com Facchini, com Grendene, enfim, grandes contas que a gente atuava, e onde a gente trouxe... Só peixe grande, então, né, Bogi? Exato, a gente trouxe dessa forma uma metodologia muito bem aplicada, onde a taxa de conversão média da DataSul em vendas era de 14%, ou seja, de cada 100 contas ganhava 14, a gente, nessa equipe, virava 70%. Mas vamos lá, então. Como era seu dia a dia? Quais eram suas atividades nesse momento, quando você acabou mudando para São Paulo? A atividade era fazer todo o mapeamento dentro dos processos de logística e comercial, todo o mapeamento dos processos. Então, o que diferenciava... Mapeamentos de processos do mercado de logística. Exato. Entendi. O que acontece? O que diferenciava o processo padrão do processo especialista? O processo padrão é o seguinte, eles pegavam o RFP, RFI, as demandas... Desculpa, cara, mas o que é isso? RFP, RFI... São requisitos que o cliente manda, muitas vezes, uma lista de requisitos que você precisa dizer se você atende 100%, se você atende 90%, se atende 50%. São questões de atividades do mercado, de processos internos. De aderência. Ah, tá. Exatamente. Tá. E aí, o varejão atendia desse jeito. O que a gente tinha que fazer? A gente ia no cliente, então eu sentava com o gerente de logística, ouvia todas as dores dele. Eu sentava com o estoquista, ouvia todas as dores deles. Eu sentava com cada profissional da área, né, compras, cada profissional da área de logística, ouvia todas as dores, mapeava, entendia o processo dele e fazia um fluxo de todo o processo. Para o sistema poder entregar aquilo, para o sistema poder atender. O sistema era só o subsídio para fazer funcionar e parar de pé. Uhum. Só que quando você desenhava o processo todo, você via que tinha muitos problemas no processo dele, tinha muitos gargalos, né? Muitas vezes a informação ela não era atualizada, e aí você identificava, né, aquela série de problemas, a gente fazia uma apresentação para a alta executiva da empresa e dizia o seguinte, a gente mapeou isso aqui, e aqui a gente identificou que você tem dores aqui, nesses pontos aqui. Para resolver isso, a gente mostrava um plano de ação, e a solução, no caso, o DataSul, vinha para suportar essa operação. Então, a gente não vendia um ERP, a gente vendia um projeto. Era uma consultoria de processos. Exato. Sim. O ERP era o que vinha para dar subsídio. Foi dessa forma que a gente elevou de 14% para 70% a taxa de conversão. É recorrente esse tema aqui no podcast que a gente conversa, cara. Essa questão de entender o problema do negócio, entender quais são as dores, entender como é que funciona. Porque, de fato, querendo ou não, você fazia um papel de venda consultiva. Você ia lá, você entendia tudo aquilo, quais eram as dores. Eu imagino que, além do processo de implantar o sistema, vocês também mudavam processos internos e adaptavam processos para encaixar com o sistema. E a partir daí que vocês criaram um produto que foi 100% construído para aquele mercado e por isso que foi tão bem sucedido, imagino eu. Exato. O foco era sempre indústrias, né? Porque o DataSul nasceu, né, focado para uma indústria. A DataSul surgiu como? O seu Miguel Aboab, o fundador da DataSul, ele era da Consul, da antiga Consul, né, que é refrigeradores. Sim. E ele era da TI da Consul, então ele trouxe o conceito de MRP, o conceito de ERP para dentro, quando ele saiu da Consul e criou a DataSul, né? Então, o sistema ele era muito redondinho para a indústria, né? Sim. E é até hoje, né? E aí depois, é claro, o DataSul evoluiu para outros segmentos, tem várias frentes, mas assim, era um produto assim muito robusto. Então, quando a gente entrava nessas empresas como na época Mabel, Facchini, né, todas essas que eu citei ali, a gente sabia que o produto tinha condições de atender, porém, às vezes o processo não estava redondo. Tinha casos que eu chegava lá, o estoquista falava, às vezes dá diferença, porque o rapaz lá esquece de atualizar. É aquele negócio, se o cara esquece de atualizar, nenhum sistema vai funcionar. Perfeito. E a gente apontava isso, que às vezes a empresa não enxergava. Como a gente ficava 2 semanas mergulhado nos processos, entendendo tudo e ouvindo tudo, desde o nível mais alto até o nível mais baixo, então a gente fazia realmente uma fotografia de toda a operação. Ô, Bogi, mas esse processo de passar essas 2 semanas com o cliente, isso
isso já era já havia um contrato assinado? Já era parte do processo de implantação? Ou era tipo, a gente tem uma ferramenta aqui, um RP, que é específico para o seu mercado, podemos conversar, e aí durante esse processo de levantamento e vamos dizer assim, prospecção, você fazia essa imersão? Na verdade, é uma aposta que a DataSul fazia, por isso que ela é limitada a grandes contas. Porque é um processo caro de venda. Muita hora de muita gente especializada. Exatamente. Né? Você tem um especialista de cada área. Então, tinha eu como especialista de logística, tinha um especialista em finanças, tinha um especialista em RH, um especialista em manufatura, tinha um outro cara de back-office para fazer toda a parte de back-office. E você conseguir realmente para fazer a conta parar de pé, então isso acontecia para grandes contas onde justificava você fazer aquele investimento. Então a DataSul assumia esse investimento de pré-vendas. Sim. E por isso que era basicamente limitado a grandes contas. E a gente tinha uma meta, né, onde a gente precisava ter um número de contas e uma taxa de conversão que justificasse. E aí que entra aquela conversão que você falou que vocês aumentaram, que era 14% e foi para mais 70%. Isso. Enquanto a base geral fechava 14%, em média. A logística estava fechando... Não a logística, mas essa equipe de grandes contas fechava 70%. Né? É porque é um processo bem desenhado, né, Bogi? É que aí o que a gente vendia? A gente não vendia só RP, né? A gente vendia toda consultoria, pô. Exatamente. E aí, então assim, a ideia era ficar até 2009 e eu voltar para Joinville. Porém, em 2008, houve a fusão da TOTVS com a DataSul. Em 2005, a Microsiga se juntou com a Logocenter, criou a TOTVS, abriu capital, ela conseguiu sair na frente da DataSul. Sim. E quando se capitalizou, a primeira coisa que ela fez foi comprar a RM, que era a terceira maior. Quando juntou Microsiga e Logocenter, criou a TOTVS, ela já ficou maior que a DataSul, né, que juntou a terceira ou a quarta, que era a Logocenter, com a segunda, que era a Microsiga, então ela já ficou maior que a DataSul. Quando a TOTVS abriu o capital, que ela entrou na frente, ela já chegou e comprou a RM, que era a terceira, o que aconteceu? Ela já ficou ainda maior do que a DataSul. Isso em 2008? Não, isso foi essa compra. Não, a compra da... A compra da RM aconteceu, eu não lembro se foi 2007 ou começo de 2008. Em agosto de 2008, aí a TOTVS e a DataSul se juntaram. E aí ficou a marca TOTVS, que era a maior, no caso, né? Que TOTVS significa totalidade, para quem não Foi sabe. você que contou essa história do que era, como surgiu o nome? Eu acho que eu não me recordo se foi você ou se foi o... Como era o nome daquele colega que trabalhou com você na TOTVS e aí saiu da TOTVS, foi para... Que veio para cá, jogou... Não, Cláudio. Não, fui eu. Que jogou ping-pong. Foi você que contou, então. O TOTVS significa totalidade. O fundador da TOTVS, o Laércio, um dia estava na TV e ele ouviu o Papa João Paulo II. Na época, ele falou que precisava ter a totalidade, ele falou a palavra TOTVS. Quando ele ouviu a palavra TOTVS, ficou na cabeça. Falou, esse é o nome da empresa nova que eu vou ter. E é um baita nome forte, né? Exatamente. Vem do latim, né? Por isso que escreve com V. Isso é muito louco. Tudo que vem do latim pega, né? Exato. Esses nomes, CCM, para quem não sabe, eu não vou contar. Inclusive, comente aqui embaixo o que você acha que significa CCM. Eu percebo, Bogi, nessa história que você vem me contando, que nessa fase aí de, sei lá, nos 2000 a 2010, mais ou menos, e eu vejo que isso até se estendeu um pouco mais para frente, a impressão que passa é que existiu uma corrida de ouro pelo mercado de sistemas. Porque esse negócio de sou uma empresa de RPs específico para tal coisa, cresço, ganho grana, consigo capital externo, vou lá e compro uma outra empresa de sistema para um mercado diferente, agrego aquilo, aumento minha marca e é um crescimento muito grande, é uma briga muito grande por espaço. O que você acha que foi o fator que fez a TOTVS hoje ter esse poder que tem, e as outras também, porque a gente tem outras aí, tem Sinqia, tem Lynx, tem N marcas aí que a gente trabalha que você olha e você fala, puta, são empresas gigantescas que atendem muita gente.
Como é que funciona isso, cara? Eu vejo que, assim, acho que o pulo do gato que a TOTVS teve foi ter a brilhante ideia de sair na frente. Foi o primeiro, né, Ela cara? foi a primeira a abrir capital, foi a primeira a sair fazendo aquisições, né? Uhum. E aí ela não só fez isso muito bem, como ela gerou sinergias entre as adquiridas, né? Então, quando ela comprou ou se juntou com a Logocenter, ela criou uma sinergia muito boa. E quando ela trouxe a RM para dentro, ela gerou uma boa sinergia. Quando ela trouxe a DataSul para dentro, ela gerou uma sinergia. Então, eu acho que o grande segredo é ter a visão que o Laércio teve, né? Sim. Foi muito oportuna. Ele tomar atitude, né, de assumir alguns riscos, e ele assumiu, né, porque quando você abre capital de uma empresa de tecnologia num país que nenhuma empresa de tecnologia tinha aberto ainda capital, você assume riscos, ele assumiu. Sim. Foi bem sucedido, né, e conseguiu gerar sinergias, ou seja, ele aproveitava o melhor de cada empresa adquirida e dessa forma ele conseguiu reduzir custos, porque ele tinha lá, imagina, se eu comprei 5 empresas tinha 5 financeiros, tinha 5 RH, tinha 5. Quando você junta isso, você faz o quê? Você faz uma otimização, você consegue reduzir significativamente custos, padronizar processos, gerar controles. Eu acho que isso a TOTVS fez muito bem, e depois esse exemplo foi seguido pela Lynx e outras empresas que estão aí no mercado. Pelo jeito ele conseguiu manter, ele teve uma habilidade muito boa de disseminar a cultura, né? Acho que da TOTVS para as que eram compradas, e às vezes até pegar o que tinha de bom nas menores e absorver aquilo para ele. Porque eu imagino que mudanças, assim, quando você faz uma fusão com uma empresa, não uma fusão, mas você compra uma empresa, eu imagino que o processo você quer, não impor, mas você quer colocar a sua cultura, colocar os seus processos ali dentro e melhorar aquilo e absorver para você. Mas isso muitas vezes, imagino eu, que gera conflito com quem está entrando. Porque, obviamente, ele não mandou todo mundo embora das outras e colocou gente dele ali dentro. Ele teve que fazer esse processo de junção ali, né? Exatamente isso. Eu acho que assim, o que a TOTVS fez foi o que as empresas que faziam aquisições anteriormente não fizeram. Por exemplo, antes de se juntar com a TOTVS, a DataSul tinha comprado uma empresa lá de Joinville mesmo, né, que a empresa assim, tinha uma expressividade bem grande no mercado. Tá? E aí, o que aconteceu? No final da década ali de 90, né, no começo dos anos 2000, a gente foi fazer um levantamento, somente 2 clientes ainda estavam na carteira da DataSul. Ou seja, eles adquiriram uma empresa grande, sim, na época, né? O sistema chamava Notorious até. E aí, imagina assim, algum tempo depois, a gente vê quantos clientes dessa empresa que ainda estão na nossa carteira. Só tem 2. Poxa. Alguma coisa está errada, né? Então, cara? Assim, não foi uma boa compra, né? Porque os clientes foram indo embora, né? Sim. Não quiseram vir para o DataSul. Só 2 aceitaram. Porque na época a DataSul falou assim, vocês têm que migrar do Notorious para o DataSul. E é carteirada. Né? E aí, nessa carteirada, a maioria dos clientes não aceitou. Falou, não, eu não queria sair aqui do sistema, então eu vou para outro, não vou continuar com você. E eu acho que, como você falou, as empresas tinham o costume de impor a sua cultura. E qual que é a diferença para a TOTVS? A TOTVS não, ela falou assim, eu vou continuar com o Logix, eu vou continuar com o DataSul, eu vou continuar com a RM, e até hoje. Né? Isso foi lá atrás, até hoje existe a linha RM, existe a linha DataSul, existe a linha Logix, porque a TOTVS entendeu que cada cliente tem sua característica, cada produto vai atender seu nicho da melhor forma. E todo mundo já está fazendo muito bem feito ali na ponta que eles precisam fazer. E por isso que ela se declara a Ambev do software, né? Ou seja, a Ambev também, quando ela adquiriu outras marcas, ela não matou essas marcas. Essas marcas continuam. A Colorado continua aí, a Antártica continua aí. E a TOTVS ela falou, não, eu vou continuar com as linhas, investindo, evoluindo. Por quê? Porque eu sei que os clientes são fiéis àquele produto, muitas vezes. Né? A TOTVS não teve talvez até uma palavra meio exagerada, mas ela não teve a prepotência de achar que ela ia fazer melhor o que já estava sendo feito. Exatamente. Pelas menores. Então vamos voltar para
Para você aqui. Então, 2009... E aí, o plano era voltar para Joinville em 2009. Como em agosto de 2008 rolou aconteceu essa fusão, aí não tinha mais a possibilidade de eu voltar para Joinville, até porque todo o headquarter da DataSul veio para São Paulo. Né? Não tinha mais aonde você atuar em Joinville. Não tinha mais espaço para eu voltar para Joinville, até porque eu já estava na área de negócios, né? E Joinville ficou mais a parte técnica mesmo. Então, não tinha espaço. E aí eu falei, bom, já que eu tenho que ficar em São Paulo, e eu, acostumado com a qualidade de vida de Joinville, com praia, interior, né, uma cidade pelo tranquila, amor de Deus, Bogi. uma cidade que o índice de violência é baixo, e aí você vai para São Paulo, é trânsito, barulho, avião passando por cima da tua casa, assalto, poluição, né? Vida, é complicado. Cara. Eu falei, não, eu qualquer não vou lugarzinho que você vai é meia hora no carro. É complicado. Aí o que eu fiz? Eu falei, já que eu vou ter que ficar aqui mesmo, vou procurar um lugar que tenha um pouco mais de tranquilidade. E aí fui onde escolhi Jundiaí para morar. Então, acabei me mudando para Jundiaí e fiquei lá até o ano passado, né? Sim. E você ia e voltava todo dia para São Paulo? E voltava todo dia. E aí, o que aconteceu? Quando juntou a TOTUS, a TOTUS ela tinha um perfil diferente, né? Na época, ela ainda não tinha o Large Enterprise que tem hoje. Então, ela falou, olha, vocês vão atuar não só em contas grandes, mas eu preciso que vocês atuem em massa. No que tiver. Caiu aí no teu segmento. Vai para cima. E aí eu fiquei como arquiteto líder dos segmentos de agro e de logística. Na época ali atuava em logística com o Oswaldo, que é um parceiro indicador nosso, inclusive. Oswaldo. E atuava com o Oswaldo. O Oswaldo era o arquiteto líder na época de logística, eu atuava também em logística com ele, mas eu era o arquiteto líder de agro. E eu acho que eu comecei a parte de arquitetura agro lá na TOTUS, eu fui um dos primeiros ali. E aí depois Ô, Bogi, só uma dúvida que eu fiquei agora, que eu fiquei bastante curioso, porque querendo ou não, eu vim de vendas e você também. Eu imagino que para você, como alguém que atuava nesse mercado, atua ainda nesse mercado, só que agora na parte de infra e não na parte de sistemas, mas tendo essa possibilidade de só trabalhar com grandes contas e ter um nível de detalhamento e foco em algumas poucas oportunidades, mas que você tinha a possibilidade de ir muito a fundo e criar esse relacionamento e passar a entender de fato o que está acontecendo ali dentro e ter uma conversão maravilhosa, como você mesmo disse que teve. Como foi para você essa mudança quando você recebeu essa ordem, tipo, não é mais assim, o que vier do seu mercado você tem que atender? Qual que foi a sensação em relação à conversão, em relação à habilidade que você tinha de trabalhar alguns relacionamentos? Como foi isso, cara? A primeira impressão, assim, foi um pouco de frustração, no primeiro momento. Tá? Porque você está ali trabalhando só com contas premium, onde você tem tempo para se dedicar, né? E você já tem ali conquistado ali uma taxa de conversão elevada. Então, a primeira sensação foi de frustração. Mas depois, eu acho que aí a gente tem que ser resiliente, né? E isso me ajudou muito, a minha vida toda sendo resiliente. Eu falei, não, eu acho que a gente tem que fazer o que a empresa precisa. Se nesse momento ela precisa que eu... de volume, eu vou trabalhar volume. Tá. Então, eu falei, vou me dedicar a isso. Claro que quando você trabalha num volume maior, você não consegue ter a mesma dedicação, você não consegue ter a mesma taxa de conversão, a taxa vai cair, né, porque você está se dedicando menos tempo. Né? Mas é a estratégia da companhia e você tem que seguir a estratégia da companhia. E eu me adaptei muito bem. Eu acho que com relação a isso é você ter realmente o poder de se adaptar ao mercado. E o mercado naquele momento demandava volume. Estava pedindo aquilo. Exato. Então imagino que teve uma queda de ticket médio, uma queda de taxa de conversão, mas um volume muito maior de vendas, de negócios fechados de fato. Exatamente. E aí eu acho que foi muito bacana essa experiência com um time maravilhoso. E aí depois, em 2010, segundo semestre de 2010, o Gilcinei Hansen, que hoje
é o vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Lynx. Hoje? Hoje, Na época, ele era o diretor de segmentos da TOTOS. Ele me convidou, junto com o André Veiga, que era o head de supply chain, para assumir o papel de evangelizador do segmento de logística. Né? Então, o Anderson Crepaldi, que era o antigo evangelizador, tinha saído da operação, eles precisavam de uma pessoa, né, que conhecesse, e aí eu acabei aceitando o convite, fiquei ainda no time de arquitetura até o final de 2010, e no primeiro dia de 2011 eu assumi como evangelizador do segmento de logística e distribuição, que na época era distribuição e logística. O que faz um evangelizador, cara? O evangelizador... Eu não sabia, primeiro, eu nem sabia que isso era um cargo de fato. Exato. Esse termo evangelizador, na verdade, ele veio da Oracle ou da SAP, enfim. Eu lembro que o Laércio ele importou isso. Uhum. Ele é o responsável por estudar toda a estratégia do segmento. Para onde o segmento vai, para onde ele está indo. O evangelizador é o cara que faz a ponte entre as associações de classe do segmento, que ouve os clientes, né, que analisa o backlog do que está sendo demandado de sugestão de melhorias nos chamados e desenha o roadmap. Faz a conexão disso. Isso. Então, entre os papéis do evangelizador, o que a gente fazia? A gente criou um comitê, né, do segmento. Nesse comitê eu tinha profissionais de diversas áreas. Então eu tinha desde o time de vendas, tinha o time de desenvolvimento, eu tinha sempre um cliente participando, tinha um franqueado participando para a gente poder ter uma visão do todo. Uhum. E ali a gente tinha uma capacidade produtiva, que a gente sabia, por exemplo, eu tenho 10 mil horas disponíveis para esse mês, eu tenho 20 mil horas disponíveis para esse mês. Então eu tinha aquela capacidade e a gente desenhava o roadmap para dizer o seguinte, o que eu vou colocar de novo no produto? E aí tinham 4 diretrizes. Primeiro, que era prioritário, fiscal. Uhum. Fiscal sempre é prioridade. Você não tem como adiar o fiscal, né? Você precisa ter. Então, o fiscal, aquela fatia, imagina assim que daquelas 10 mil horas, se eu tinha que usar 25% no fiscal, eu já matava aquilo ali no fiscal, porque é inegociável. Tem que resolver. Tem que resolver. Segundo, que também é inegociável, tecnologia. Então, teve uma atualização tecnológica, seja na linguagem, seja no banco de dados, eu preciso fazer. Não dá para adiar. Então, a gente pegava aquela capacidade produtiva, via quantas horas eu ia precisar para parte de tecnologia e já separava ali. Tá. Sobravam o quê? Sobravam melhorias dos clientes, que eles solicitavam por chamado, sobravam as demandas que vinham das associações de classe, sobravam também tudo que o comitê definia como importante. Entendi. Etc. E aí a gente priorizava, né, de acordo com o mercado, olhando a análise de concorrência, como que a concorrência estava lidando com cada ponto, e a gente priorizava. Então falava assim, poxa, me sobrou, imagina que eu tinha 10 mil horas, foi 2.500 horas para fiscal, 2.500 horas para tecnologia, sobraram 5 mil horas. Sim. O que vamos fazer com essas 5 mil horas? Eu tenho aqui de backlog 25 mil horas de melhorias e demandas. Eu não consigo fazer as 25 mil horas. Então, o que eu priorizo nisso? Dentro dessas. Isso. Então, em suma, a gente pegava e colocava aquelas 5 mil horas que a gente entendia ser mais importante, que eu definia isso junto com o comitê. Uhum. O evangelizador era o presidente do comitê e ele era denominado guardião do roadmap. Ou seja, é o cara que tinha que fiscalizar o desenvolvimento, garantindo que o time de desenvolvimento ia entregar todas aquelas melhorias que estavam previstas no roadmap. Cara, que da hora isso, Bugi. Exatamente. A gente brinca aqui no marketing os guardiões da marca. Exatamente. Você era o guardião do produto. O guardião do produto, garantindo que o produto vai evoluir. Né? Cara, isso é... Desculpa te interromper até, mas isso é fantástico o jeito que funciona esse comitê de pegar reclamações dos clientes, chamados dos clientes, ver o que está acontecendo ali de pior, pegar a associação, ver o que eles querem de melhoria, junta com o fiscal, que é o objetivo de vocês, e tecnologia, que é o objetivo, e você consegue lançar um V2 do produto que literalmente ele é feito quase que sob medida para quem você quer que compre.
quem você quer manter ali dentro. Sim. Isso é muito legal, cara. E quando você tem recursos escassos, ou seja, você tem menos capacidade produtiva do que a demanda, Nesse sentido, você diz recurso, mão de obra. Mão de obra, Tá. porque eu tinha muito mais coisa para fazer no produto do que recurso para fazer. Sim. Então você tem que acertar na priorização. E se você erra na priorização, você faz coisas menos importantes que vão ter menos impacto no mercado e o que acontece, consequentemente? Né? Você está desperdiçando aquela mão de obra escassa. É o net, né? O objetivo é não resolver todos, mas resolver os que vão ter mais impacto. Exatamente. E que vão trazer uma melhoria maior, que o probleminha que não foi resolvido vai ficar meio que em segundo plano em prol do que você já fez e que melhorou muito a qualidade do serviço, ou enfim, qualquer coisa desse tipo. Exato. E aí, o que aconteceu? Evoluímos, a TOTVS continuou o plano de fusões e aquisições, e aí eles pediram para eu mapear algumas empresas que seria interessante a gente adquirir. Certo. Uma delas foi a PC Sistemas. Então, nisso você saiu dessa parte do guardião da marca? Não, continuou e começou a olhar o mercado para ver oportunidades. Isso. Na verdade, o evangelizador fazia tudo. Essa acumulação de mão de obra é maravilhoso, né? O que acontece? A TOTVS tem uma área de M&A, né, de fusões e aquisições, só que a área de M&A ela é puramente focada nos processos de M&A. Certo. Ela não é especialista no negócio. Como lá tudo é segmentado, e eu era responsável pelo segmento de distribuição e logística, então eles falavam, dentro da distribuição e logística, qual concorrente você enxerga que é potencial para nós adquirirmos e que realmente vem agregar a nossa carteira? Uhum. Aí foi onde, na época, eu tinha indicado a PC Sistemas. Tá. E acabou virando mesmo. A empresa comprou a PC Sistemas, depois a Neolog foi comprada também, a Wealth Systems foi comprada, enfim, várias empresas indicadas ali acabaram sendo adquiridas. E a gente fazia todo o papel de trazer acolher essas adquiridas, né, de uma transição bem suave. Quando a TOTVS comprou a PC Sistemas, a gente dividiu o segmento de distribuição e logística, porque a PC era especialista em distribuição, então o Ronan assumiu o papel de head de distribuição. O Ronan era da PC Sistemas. Da PC Sistemas, né, que era o executivo da PC Sistemas, e junto com a minha head, né, do André Veiga, ficamos com logística, varejo, né, que ficava dentro da mesma rede, e agro. Né? Entendi. O que acontece? Dali para frente, houve algumas mudanças na estrutura, né, e eu fiquei com o segmento de logística até começo de 2019, quando houve uma mudança na estruturação, e aí eu fui para a unidade de distribuição, aí saio da área de produto e passei a trabalhar na unidade filial São Paulo, aí atuando em operações, planejamento de vendas e implementação ali, atuando com o SNOP da empresa. Como foi esse processo para você, Bogi? Porque, de novo, vindo de um ponto de vista bem cru, pessoalmente meu, você estava numa área onde você estudava o mercado de maneira interna, então você olhava para empresas que atuavam em mercados semelhantes e atuavam com em relação à cultura deles, como eles atuavam, qual que era o share de mercado que eles tinham, e você via aquilo como potencial de compra. E além disso, você também olhava para o seu produto como uma oportunidade de melhorias. E aí você sai disso e você passa a ter que olhar para o mercado como clientes. Isso. E buscar vender, você voltou para aquela pegada que você estava antes. Exatamente. O que acontece? Houve uma mudança na estrutura na época de produto, né? Mudou o meu vice-presidente, e o novo vice-presidente ele não via a importância do papel do evangelizador, então ele achava desnecessário. Achava desnecessário, ele extinguiu essa área. E aí não tinha espaço para eu ficar em produto, foi onde eu fui transferido para a área comercial e operações, né, que é dentro da filial São Paulo. E é onde eu falei, missão dada, missão cumprida, né? Se terminou o meu papel ali dentro de produto, então vou fazer o meu papel aqui dentro da filial São Paulo. E eu fiz, né, dentro do possível, porém, enfim, não consegui me adaptar tão bem ali, e é onde eu resolvi que eu acho que era o momento de encerrar meu ciclo lá na TOTVS.
né? E eu queria vir para Ribeirão, né? Até porque a minha esposa é daqui de Ribeirão, toda a família dela, e eu queria vir mais para o interior, e aí onde foi que as coisas foram acontecendo para eu vir para Ribeirão. Eu acabei encerrando o meu ciclo na TOTUS e comecei aqui como indicador, e eu tinha parceria com outras empresas, então comecei uma carreira independente com algumas empresas parceiras, né? Porém, em determinado momento, eu fui convidado pelo nosso head, o Cauê, para compor aqui o time da CCM. Vamos fazer assim, então, ó, antes da gente entrar no assunto da CCM, vamos fazer um break, pegar um cafezinho, vamos? Ir no banheiro. O Juninho já tá me olhando torto aqui, falando, vamos pro break! Vamos pro break e a gente já volta, gente. Um minutinho. Quer fazer um easter egg aqui, Cauê? Hã? Fazer um easter egg aqui? No meio da gravação, aparecer, mostra a sua cara aí, vai. Com o seu clube social. Passa aí, dá um oi aqui pra todo mundo. Ainda. Não tá, não, é pra aparecer mesmo. Dá um, aí ó, jabá, tá fazendo jabá. Pro publi, é o publi. Clube social é uma bolachinha que é baixa caloria, água e sal, poucas gorduras, sacia muito bem, né? E fica maravilhosa com uma manteiguinha sem sal ou com sal, né? Aqui a gente gosta com sal. A turma aqui gosta com sal. Pode deixar. O boletão lá, tranquilo, tamo junto. Vambora. Bom, gente, estamos de volta. CCM Cast, diretamente dos estúdios da CCM Tecnologia. A gente fez um breakzinho aqui, mas agora o Bogiano vai contar pra gente um pouco da história dele aqui na CCM. Ele contou até mais cedo aí sobre a sua vida, né? Como foi essa trajetória, como que você acumulou todo esse conhecimento primeiro em cima de tecnologia, que eu não tinha a menor ideia que você era programador. Para mim, você sempre foi mais da área de negócios, e como foi feita essa transição, cara, eu juro por Deus, eu fiquei impressionado com o volume tudo bem que são coisas parecidas, mas o volume de lugares que você trabalhou e as interfaces que você teve, muitas diferentes. Então, conta pra gente agora. Eu vou contar, na verdade. Estava eu um belo dia aqui na CCM Tecnologia, no meu maravilhoso cargo de vendedor. Eis que o meu grande amigo, colega e head, Cauê Gonçalves, esse que apareceu fazendo a publi da bolachinha pra gente, falou pra mim, ó, tem um indicador nosso aí que tá pentest, pra você vender um pentest. Eu falei, puta que pariu. Pentest era um negócio chato de vender. Por que era um negócio chato de vender? Porque ele é um produto que, se você não recebe, se a entrega final do produto é rasa, primeiro, quer dizer que você já está bem, mas deixa um pouco aquela sensação de, tipo, puta, paguei tanto para isso só. Então, essa relação de expectativa e entrega do produto pentest sempre foi um pouco difícil mesmo fazendo alinhamento prévio, explicando como é que funcionava e tudo mais, era um produto que era um pouco chato para mim. Eu falei, puta que pariu, vamos lá. Aí ele me mandou no WhatsApp o telefone, Luiz Bogiano, ligo pro cara, eis que conheço o Bogilis. Porra, cara, tem um amigo meu aqui e tal, não sei o quê, tá passando por uma auditoria para poder fechar um negócio lá, firmar um contrato. Tá precisando de um pentest, vamos fazer uma reunião e tal. E assim começou a história do Bogi aqui na CCM. Conta pra gente esse negócio. Bom, só pra dar um spoiler aqui, fechamos o negócio, deu certo. O cara ficou feliz pelo que eu... Satisfeito pelo que eu imagino, mesmo sendo um produto que é um pouco, como eu falei, a entrega dele às vezes é um pouco... Você fala, puta, mas é isso? E aí começou essa relação com a CCM. Exatamente. Na verdade, um pouco antes, né, eu participei de um evento da Ciesp, né, aqui na Office Tower mesmo, onde é a sede aqui da CCM, no auditório. E
quem estava palestrando era o Cláudio, que é o fundador da CCM. E eu estava bem no período que eu estava buscando parceiros, né? Então eu tinha firmado uma parceria com 2 empresas de Joinville, né? Uma é a Becomex e a outra é a Hunterco. Hunterco. Hunterco, Tipo, focada em... Hunter com Oracle, misturado. Tá. Hunter Corporação, né? Ah, tá. Tá. Corporation. É porque eles têm uma plataforma onde você automatiza a parte de recrutamento e busca de profissionais no mercado, especializado principalmente em TI. Aí fazendo já um merchan aí pro meu amigo Adriano de Carli, que é nosso indicador. Que é nosso indicador também. Adriano... Tá, ó, vocês não sei se vocês estão percebendo, mas tá tudo culminando pro final do filme, o momento de... Exatamente. E aí o que acontece? Tinha feito também parceria com a YouMove, que é lá de Porto Alegre, uma empresa de mobilidade, e a gente estava realmente assim atuando, e eu estava buscando mais parceiros, e aí onde eu conheci aqui o Cláudio, e aí eu falei, vamos conversar para ver se de repente a gente consegue desenvolver uma parceria. Fiz uma primeira reunião com o Cláudio, e onde ele me apresentou o Cauê. Uhum. Né? E aí a gente começou a desenvolver estratégias, eu e o Cauê fomos nos reunindo, nos conhecendo e tal. E aí aquela fase de namoro. Aconteceu aí o processo, né, que o João colocou, e aí foram vindo outras... Esse foi o primeiro, Bogi? Ou já tinha algum outro que rolou? Que a gente tinha fechado foi o primeiro, e aí tinha outros que estavam andando. E aí depois, em um determinado momento, o Cauê falou, olha, eu estou precisando de uma pessoa aqui que ajude a estruturar e construir uma área de parceiros. Né? Hoje está tudo comigo e a gente, enfim, tem vários modelos aqui, a gente precisa padronizar, a gente precisa organizar a área, e eu acredito que você é a pessoa para isso. E aí eu aceitei o desafio, né? Vim para a CCM, e onde a gente começou a desenvolver essa área de parceiros, indicadores e canais. Né? Então, a gente tem trabalhado muito nisso. A gente aumentou significativamente o número de parceiros e indicadores, né? Nesse ano especificamente. E isso tudo dentro de um ano, assim, 2 anos, na verdade, que foram totalmente cabeludos, né? Anos de pandemia, de incerteza e... nós saímos de 6 indicadores que tinham no ano passado, né, até dezembro, para mais de 40 agora. Né? Então, assim, hoje, boa parte das oportunidades que a gente trabalha vem desses indicadores, né, onde nós temos pessoas físicas. Então, você pode ser um indicador que está nos assistindo. Sim. A gente tem um programa bem legal para isso. Indique e ganhe? Indique e ganhe, exatamente. Pessoa jurídica e também empresas de tecnologia, né? Que hoje a gente fornece aí, muitas vezes até boa parte da sua infra aí, gerida pela CCM. Então a gente fica o convite. Porra, pelo amor de Deus. Entre em contato com a gente e seja um indicador CCM. Né? Quem são os indicadores-alvo para a gente? Né? Qual é o perfil? Vamos lá. Qual é o perfil? Né? Pode ser um consultor de negócios que tenha contato com empresas, né? Pessoas que atuam na área de infra, né? De TI, ou na área de software mesmo, né? E pessoas que atuam em determinados segmentos que a gente tem foco. Né? Então, hoje nós temos aí feito um trabalho muito grande de expansão de mercado através dos indicadores. Isso tem dado muito certo. Nós estamos fazendo um trabalho de aproximação e parceria com associações de classe. Né? Então, temos expandido muito esse trabalho com as associações, muita proximidade aí. E aí a gente tem, dessa forma, trazido um pouquinho daquele papel que eu falei do evangelizador para dentro da CCM. Né? Então, olhando para o mercado, ditando tendências, né? Olhando para onde nós estamos indo e onde a gente quer chegar. Ô Bogi, eu tenho uma curiosidade bastante... uma curiosidade grande
a gente teve aqui esse sábado um evento interno, obviamente, onde a gente estava conversando sobre processos, né? Basicamente isso. E aí, em algum momento, foi levantado a questão para todo mundo responder, né, o que faz a CCM? Aonde a CCM atua? E a grande maioria das respostas foram cloud, se eu não me engano, que foi a palavra que ficou mais em evidência dentro daquela apresentação que estava lá para gente. Como uma pessoa que trabalhou já como assistente de diretor técnico, e aí ajudei a implantar um RP novo na empresa, e fui para parte de vendas em cibersegurança, aí fui para a parte de vendas em infra, aí fui para o marketing e hoje estou aqui. Eu tenho uma visão muito clara, no meu ver e na minha necessidade de comunicação, do que a CCM faz. Dentro da sua necessidade, dentro dessa questão de, como fala? Sindicatos, associações de classe e parceiros. Como você descreve a atuação da CCM? Continuidade de negócio, o que é a CCM comunicado de um jeito bem específico para eles? Uma forma bem simples, eu defino a CCM como uma empresa especialista em infraestrutura de TI. Uhum. Não só cloud. Cloud é um dos principais produtos nossos, mas a gente tem um portfólio que ele é bem maior que esse. Né? Então, nós temos produtos de cibersegurança, nós temos DBAs, né, com planos, nós temos e-mail corporativo, né, nós temos hoje uma célula de data science, né, então cientistas de dados aqui que a gente, né, tem feito trabalhos com muito sucesso. Então eu vejo assim, a CCM num escopo muito maior, né, do que ser apenas cloud. É claro que ela acaba sendo mais conhecida no mercado em cloud por conta, né, dessa dimensão que ela já atingiu, por ser um dos principais, né, parceiros aí, Oracle hoje, né, na América Latina. Enfim, a gente tem aí todo um respaldo aí que onde a CCM ela entrega, né, na solução de cloud, ela embarca, né, uma solução de cloud, mas junto com isso vem monitoramento, vem suporte, vem uma série de outras soluções. Sim. Às vezes rola uma simplificação exagerada, né? O que a CCM faz? A CCM faz cloud. Eu acho que o leque de serviços que a gente presta aqui dentro hoje, a CCM como uma extensão do departamento de tecnologia de cada empresa, para mim é muito mais atrativo. Como você mesmo disse quando você estava na TOTUS, o sistema ele era Qual que era a palavra que você usou? Ele era o suporte. Ele era o suporte, ele era o que entregava o produto final, mas o que você fazia ali como especialista naquele momento de logística era o que de fato tinha o valor. Porque sem aquele trabalho que você fazia de entender o que o mercado estava precisando, como que aquela empresa estava trabalhando os processos, se você não tivesse aquele conhecimento e só chegasse para o cara e falasse, eu tenho um sistema aqui de logística, o cara ia falar, porra, não sei se é exatamente isso. Eu vejo o cloud na CCM, a nuvem na CCM, de uma maneira muito parecida. O que a gente oferece é muito além disso. É muito além mas aí meus dados não vão ficar no servidor ali? Não, vai ficar na nuvem. Que nada mais é do que um servidor que se acessa remotamente. As pessoas que estão aqui, o conhecimento que está aqui, a sua habilidade de olhar para o mercado e falar, porra, esse mercado, em relação à infra, eles estão sofrendo muito com isso. A gente precisa atender eles de uma maneira muito específica. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos hoje um cliente, temos vários clientes aí, que usam diversos RPs diferentes. E a gente não consegue, muitas vezes, ter aqui dentro da CCM os profissionais especialistas em cada um desses RPs. Mas a gente cria uma malha de indicadores e de parceiros que consegue chegar na ponta. Então, por exemplo, se hoje a gente tem aqui uma base expressiva de clientes TOTUS com Proteus, por exemplo, e eu preciso de um especialista Proteus para
enfim, resolver um problema do cliente, eu vou indicar um parceiro meu que tenha esse especialista que venha complementar a nossa solução e entregar de ponta a ponta. Exato, exato. É muito sobre entender até onde a gente vai, até onde a gente consegue fazer aquilo por conta e até onde que tem pessoas que são parceiros da CCM que fazem aquilo melhor, talvez. Seja esse o ponto. Então, beleza. Quando você chegou aqui, que eu ainda estava no comercial, você chegou... do meu ponto de vista agora mesmo, sem ter esse conhecimento de toda a bagagem que você tem, qual foi de fato a ideia de quando você veio, eu tinha uma visão sua muito mais como um gerentão comercial. Não desmerecendo nem nada, mas eu falava, pô, ele tá aqui para cuidar da gente, porque eu percebia que o Cauê estava fazendo uma movimentação e estava sendo muito demandado ali, e o comercial estava ficando um pouco meio sem norte, assim, vamos dizer assim. Falei, pô, o Bogi vai vir para encabeçar a gente aí e levar a gente para frente. Hoje, baseado em tudo isso que você está me falando, você veio muito mais para fazer esse papel de entender mercado, entender parceiros, entender aonde que a gente está bem perante o mercado, onde a gente não está bem perante o mercado e como fazer essas movimentações. Como que foi seu período de adaptação aqui dentro, Bogi? Eu posso dizer, de olhos fechados, que a CCM foi a empresa que melhor me acolheu até hoje. Porra! Você chegar numa empresa no teu primeiro dia de trabalho, você encontrar na tua mesa já o teu notebook, a tua mochila, a tua camiseta, uma carta escrita à mão dizendo estamos felizes que você está com a gente. Isso é muito, não é toda empresa que faz isso. Sim. Né? Você depois ter todo o acolhimento, né, que o Cauê proporcionou, assim como toda a equipe, né, porque para mim foi um aprendizado. Eu saí de uma área de software para vir para uma área de infra. Sim. Mudou muita coisa. Então eu estou tendo que reaprender, né, aprender do zero algumas coisas, outras coisas eu tenho que adaptar o meu aprendizado para infra. Né? Então mudar um mindset de software para infra. Então eu acho que isso tudo a CCM ela faz muito bem. Né? Não é à toa que a gente tem um turnover muito baixo. Né? Então as pessoas gostam muito daqui. As ações, né? Quando a primeira entrevista que eu tive com o Felipe, que é o nosso CEO, né? O Felipe falou assim, aqui eu conheço e sei o nome do filho de cada funcionário. Uhum. Né? Então é diferente. Né? É uma pessoalidade, muito mais humana, né? E aí você tem atividades como a gente vai ter agora no próximo final de semana, onde a empresa fecha um parque todo ecológico com wakeboard, com caiaque, com massagista, massagista, tudo para os funcionários. Que empresa que faz isso, entendeu? Nos dias de hoje. Poucas. Lá atrás tinha empresa que fazia, tinha até Grêmio. Sim. Nos dias de hoje é difícil. Você pegar uma empresa que no dia dos pais, você chega na tua mesa e você tem um mimo lá, um brinde lá com uma cartinha. Uma cartinha com um brinde do Boticário, um presente do Boticário. Não é por nada não, mas esse dia quase que eu falei assim, porra, e eu tenho um filho aí em algum lugar. É muito disso, sabe? Então, você chegar na Páscoa, você ganhar lá um brinde. Então, assim, você ter as gincanas que a gente tem aí, onde o Felipe sorteia, não, né? Porque, na verdade, quem ganha a gincana ganha uma cadeira gamer todo mês. Né? E aí que o segundo colocado ganha um vale-compras, o terceiro ganha um outro brinde. É difícil você ver, né, essa interação que a empresa promove, futebol, né? Enfim, a gente está em tempo de pandemia, o futebol está parado agora, mas... Enfim, ela tem né, esse perfil. Então, assim, eu acho que assim, a CCM, eu me adaptei muito bem, né? Porque essa qualidade de vida que a CCM dá, essa flexibilidade que ela dá, essa autonomia, ela é muito positiva. Sim, sim. E essa questão dos indicadores também eu particularmente vejo com muito bons olhos, porque é uma união, né? É a junção do nosso conhecimento de infraestrutura e tecnologia e de mercados e a confiança que o indicador traz junto. Porque você pode ser a empresa que você for, mas quando você começa um relacionamento comercial com outra empresa, uma tratativa de uma possível
contratação de algum serviço, alguma coisa, a confiança ela ainda não existe. Correto? Exatamente. Você tem um trabalho ali de construir a confiança, mostrar que você tem capacidade e tudo mais. O indicador, ele muitas vezes a gente tem indicadores que são clientes já, né? Sim. Então isso já traz essa confiança. O cara fala, cara, eu tô lá dentro. Eu sou atendido pelo Guilherme, ou pelo Renato, ou pela Fernanda. Eu tô falando que é legal. Pode conversar com eles. E já vê uma facilidade muito maior no negócio. E, inclusive, a gente tem inovado, né? Porque assim, muitas empresas elas têm aí um programa de indicadores, mas assim, o programa de indicador tem que ter uma dedicação. Uhum. A gente hoje vem crescendo com isso e nós vamos, por exemplo, esse ano ter a primeira convenção de parceiros indicadores. Sim. Nessa convenção, o que ela vai abranger? Ela vai abranger uma atualização, vai abranger estratégias para retomada da economia de crescimento, vai abranger uma academia, uma mini academia, né, do nosso portfólio. Sim. Né? Enfim, são atitudes e ações onde a gente consegue, enfim, incentivar a galera, motivação, né, para os nossos indicadores e gerir uma legião de indicadores que está espalhada em várias cidades do Brasil, né, como a gente tem hoje, não é uma tarefa simples. Sim. Você fazer com que aquele indicador escolha te indicar do que indicar o teu concorrente não é uma tarefa simples. Então, você tem que sempre oferecer algo a mais, né? Não é só a questão do prêmio em dinheiro ou de um brinde, é questão de você realmente criar um modelo de parceria. A gente tem indicadores aqui que nós indicamos eles para os nossos clientes também, e a gente cresce junto. E a questão disso que você tá falando, que eu acho que é uma coisa que a CCM tem embutida na essência dela, é a questão de cultura, cara. O indicador, todos os indicadores que a gente tem aqui na CCM, eles são muito parecidos com a CCM em relação à cultura, ao jeito de entender o negócio, a tratativa, gostam. Um fato a CCM não é uma empresa quadradinha. Se você é uma empresa de sistemas quadradinha que não sei o quê, não vai ter uma relação tão legal com a gente. Até pode ser que dê certo, mas quando você entende como cliente, quando você entende quem você é como empresa e quem é a pessoa ou a empresa que você está se relacionando e são parecidas, o sucesso é inevitável. E outra coisa também que é legal é o seguinte, o Faz-me Rir é legal, do indicador. Eu acredito, João, que a palavra-chave é sinergia. Sinergia. Perfeito. É você oferecer o seu melhor e você captar o melhor do seu parceiro indicador, juntar forças. Né? Nós temos aí exemplos claros disso. Hoje nós somos parceiros que começaram com a gente, hoje são nossos fornecedores e clientes. Sim. Né? Então, nós temos aí casos onde o nosso parceiro virou um fornecedor nosso, ele virou um subproduto nosso, né? Ou vice-versa, né? Muitas vezes ele virou um cliente CCM. A gente transformou o ambiente dele, né? Então eu acredito que parceria é isso, é você ter sinergia, né? Você tem que realmente dar liga, tem que dar pele, né? Ou seja, você tá junto pro que daí vier. Problemas vão existir? Sempre vão. Você trabalha na tecnologia, sempre pode haver. O importante é você estar junto, né, de mão dada. Que nem o negócio aqui, dá um jeito. Exatamente. A gente dá um jeito. Tem que dar um jeito. E resolver o mais rápido possível. Ô, Bogi, então hoje, só para a gente deixar bem claro aqui, os nossos indicadores, na sua maioria, são... Eu vou falando aqui, você me interrompe e vai me corrigindo. Mas a gente tem PJs, agentes autônomos, basicamente, que já trabalham com indicação de sistemas ou coisas do tipo, que podem ser da CCM. Empresas de software, onde acaba acontecendo essa ida e volta, essa avenida onde a gente acaba virando cliente e fornecedor, e eles nos indicam que são empresas que têm um sistema que precisa ser hospedado em algum lugar, e eles hospedam na CCM.
indicam a CCM e hospedam na CCM. E consultoria, acho que junto aí, tem a empresa de software, como a gente tem parceria com algumas empresas de software, e tem consultoria, que muitas vezes a gente tem hoje parceiros que são consultorias, né, de determinados nichos, de determinados ERPs, e que quando a gente precisa de um especialista naquela linha de negócio... Um exemplo aí, TOTS. Exemplo, consultorias TOTS, de Exatamente. indicadores que são consultores de um sistema específico. Exato. Tem, por exemplo, muitos profissionais que saíram da TOTS, montaram suas consultorias, né, e hoje estão atuando aí nesse mundo TOTS como consultores especialistas, e muitas vezes eles são um parceiro nosso, né, tanto como a gente pode indicá-los para algumas demandas, né, de nossos clientes, bem como eles indicam a gente. Ou, muitas vezes, em alguns casos, a gente pode ser o cliente deles. Né? Sim. A gente entra num projeto junto, a CCM hospeda, subcontrata esses especialistas para poder nos apoiar aí durante um projeto, seja de implantação, evolução, enfim. Maravilha, maravilha. Palavras finais aí, Bogi, pro indicador, para quem você também quiser. Temos pessoas físicas também, né? Então a gente tem aí pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Pessoas que atuam especialistas em alguns dos segmentos, pessoas, no caso, de associações de classe, né? Consultorias, empresas de tecnologia, enfim, são potenciais clientes para a gente, potenciais indicadores para a gente. E também, eventualmente, até clientes. E clientes também. Até clientes, porque é aquele negócio, né? A gente consegue atender quase que todo mundo. É uma solução. A nuvem, os serviços de infraestrutura de TI, qualquer empresa precisa de serviços de infraestrutura. Exatamente. Então você aí que trabalha nesse meio, que achou interessante, que até já conhece a CCM, eu estou conhecendo agora, e tem vontade de trabalhar com isso, eu acho que o programa Indique Ganhe, o programa de indicadores da CCM é um bom começo para você se aculturar no meio do negócio de infra, porque todo mundo, a maioria das vezes, pessoas que trabalham com tecnologia, trabalham com programação, com sistemas, com aplicativos. Infra é meio que o lado negro da tecnologia, né? Então é sempre bom conhecer um pouco, tem uns podcasts aí que você pode ouvir, entender um pouco mais sobre o que a gente faz, como a gente trabalha, a nossa cultura, e é isso. E eu convido você a ser um parceiro indicador nosso. Aí, ó, maravilhoso. Bogi, obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Faz um tempinho já que a gente tá para gravar esse negócio aqui, a gente tava um pouquinho difícil com data, mas hoje rolou, acho que foi bom. Juninho, tudo maravilha aí? Então você, meu caro ouvinte do CCMcast, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Mudamos o formato, então toda segunda-feira os episódios completos já estão disponíveis no YouTube e em todas as plataformas de áudio, e durante a semana a gente vai soltando alguns cortes específicos sobre alguns temas tratados no episódio da semana. O episódio novo sai a cada 2 semanas, então uma segunda sai um episódio novo, na outra continua cortes e na outra é um episódio novo. Então se inscreve no canal, deixa seu comentário, fala pra gente o que você acha que significa CCM. Pra quem já conhece a marca já sabe, é muito simples. A gente podia sortear um negócio aí se alguém acertasse, né, velho? É verdade. Seria legal. Um copinho, um voucher do Outback. Vamos ver. Um kit da CCM com mochila, camiseta e tudo mais. Você não vale, Juninho, porque você já sabe. Gente, muito obrigado. Toda semana CCMcast, obrigado por seguir a gente. Segue a gente em rede social, no Instagram, LinkedIn, Facebook. A gente sempre tá postando coisa nova lá. E se inscreve no canal. Um forte abraço para todo mundo. Bogi, tamo junto. Um abraço. Valeu, e gente. Até semana que vem. Valeu.